O silêncio da notificação, o vazio pós-alerta. Vivemos hoje sob um regime sutil que raramente nomeamos. Há um intervalo, mínimo, quase inapreensível, que se instala entre o som de uma notificação e o gesto de verificar a tela, assim como entre a confirmação do conteúdo e o retorno ao silêncio. Esse intervalo não é vazio, mas densamente povoado por uma expectativa que coloniza a atenção antes mesmo que qualquer conteúdo se revele. A experiência contemporânea está marcada por essa microtemporalidade, uma espera sem objeto definido que reorganiza não apenas o tempo vivido, mas a própria constituição subjetiva. Chamamos aqui de silêncio da notificação esse campo de tensão que antecede e sucede cada pequeno chamado digital, e é dele que brota uma forma particular de ansiedade, não a do pânico explícito, mas a da promessa permanente. Explorar os mecanismos dessa microansiedade e os efeitos do vazio pós-alerta sobre a atenção, o corpo e o desejo é o propósito desta reflexão. No instante exato em que a vibração ou o brilho se anunciam, algo já se rompeu na continuidade da consciência. Não se trata apenas de um evento técnico, mas de um dispositivo que reconfigura a temporalidade subjetiva, instaurando uma forma de vigilância contínua sobre o possível. A mente, antes de qualquer conteúdo, já é capturada por uma densidade de possibilidades não atualizadas que pressionam o campo mental, como se cada alerta abrisse uma fenda no presente para a irrupção de um outro que ainda não se realizou. Nesse intervalo quase imperceptível, constitui-se uma microfísica da ansiedade. O sujeito não espera simplesmente uma mensagem, ele é produzido como expectativa de mensagem. Convém reconhecer que o silêncio da notificação não corresponde a uma ausência inocente. Ele opera como uma forma particular de presença do poder, uma espera saturada que não depende de um objeto definido para se exercer. Entre o alerta e o nada, instala-se um intervalo em que o sujeito contemporâneo aprende a habitar a expectativa como estado permanente, sendo produzido por ela antes mesmo de a mensagem chegar. A microansiedade que antecede o som, a vibração ou o brilho da tela não é um acidente psicológico individual, mas um efeito refinado de uma economia de atenção que organiza o tempo vivido em pequenas descontinuidades. Cada possível notificação funciona como um sinal que não precisa se materializar para já exercer sua força disciplinar. O corpo se inclina, o olhar se fragmenta, a consciência se mantém em estado de prontidão difusa, como se estivesse sempre a ser chamado por uma autoridade invisível. Se observarmos com mais cuidado o que acontece antes do alerta, perceberemos que há uma pressão difusa, uma espera sem objeto definido que reorganiza a sensibilidade do corpo. Nesse intervalo, a mente não repousa, ela se ajusta, se antecipa, produz cenários possíveis a partir de fragmentos mínimos de hábito. Paradoxalmente, a ausência do alerta não é ausência de estímulo, mas uma intensificação da vigilância interna. O sujeito aprende a ler o silêncio como um quase-evento, como se cada segundo sem vibração fosse um atraso suspeito de algo que já deveria ter acontecido. Forma-se, assim, uma microansiedade que não precisa de conteúdo específico para se sustentar. Basta a estrutura da expectativa, continuamente treinada pelo próprio design da atenção fragmentada. Há um instante, ainda mais sutil, que permanece quase invisível, aquele em que nada aconteceu, mas tudo já foi antecipado. Trata-se de uma espécie de tensão suspensa na qual o corpo parece saber antes da mente, um intervalo em que a consciência se contrai numa microexpectativa, um gesto automático de prontidão que não pergunta, apenas responde. Nesse espaço mínimo, o silêncio do aparelho não é vazio, ele é carregado de possibilidade, como se cada segundo pudesse conter uma convocação do mundo. E é precisamente nesse quase nada que a mente começa a se fragmentar, não pelo excesso de informação, mas pela promessa dela. Quando, enfim, a notificação irrompe, ela não apenas informa, ela reorganiza o campo inteiro da percepção imediata. O alerta funciona como uma pequena descontinuidade no fluxo do tempo vivido, uma interrupção que valida ou frustra a expectativa acumulada no silêncio anterior. Mas o mais revelador não está no conteúdo da mensagem, e sim no deslocamento afetivo que ela produz. Por um instante, o sujeito é capturado entre alívio e decepção, entre relevância e insignificância. A notificação não responde apenas a uma demanda comunicacional. Ela encerra, ou prolonga, um estado de espera que já havia alterado o tônus emocional. Por isso, o alerta nunca chega sozinho, ele carrega consigo o resíduo do intervalo que o antecedeu. No momento exato em que a notificação ocorre, não há propriamente resolução, mas uma reconfiguração do vazio. O alerta promete sentido, uma mensagem, uma confirmação, um reconhecimento, e, no entanto, o que frequentemente se recebe é apenas a reinscrição da espera sob outra forma. A notificação não preenche o vazio, ela o reorganiza,
produzindo uma espécie de ritual de verificação que substitui a experiência contínua por uma série de interrupções calculadas. O sujeito, assim, não vive mais o tempo como duração, mas como sequência de potenciais convocações. Quando o silêncio retorna após o gesto de desbloquear a tela, instala-se o que poderíamos chamar de eco do alerta. Uma ausência que já não é simples ausência, mas memória corporal de uma promessa de presença que não se cumpriu plenamente. É o pós-alerta, frequentemente ignorado, que se revela decisivo. O vazio que se abre imediatamente depois da leitura não constitui um retorno ao estado inicial, porque o sujeito já não é o mesmo de antes da notificação. Algo foi reconfigurado na economia da atenção, mesmo quando a mensagem é trivial ou irrelevante. O gesto de checar, responder ou simplesmente descartar deixa um rastro de leve deslocamento, uma pequena fissura na continuidade da presença. É nesse espaço residual que se instala uma forma sutil de dependência, não da mensagem em si, mas do ciclo completo de espera, ruptura e dissipação. O algoritmo, nesse sentido, não governa apenas o conteúdo, mas a modulação do vazio entre os conteúdos, onde a mente aprende a habitar um estado contínuo de prontidão sem objeto fixo. O silêncio que sucede à notificação não é um vazio neutro, e sim um espaço carregado, quase vibrátil, onde a mente permanece em suspensão. Antes mesmo do som ou da luz surgir, já existe um estado de antecipação difusa, uma microtensão que se infiltra no corpo sem pedir permissão. O alerta, mais do que um evento digital, reorganiza em frações de segundo a arquitetura interna da atenção. A mente começa a simular possibilidades antes mesmo de saber o conteúdo, quem chamou, o que foi dito, o que pode ser exigido, o que pode ser perdido. Esse intervalo entre o talvez e o agora chegou é onde a ansiedade moderna encontra seu habitat mais sutil, não no excesso de informação, mas na espera por ela. Quando a notificação finalmente ocorre, ela não encerra o estado de expectativa, ela o transforma. O conteúdo recebido raramente corresponde à intensidade da antecipação, e é justamente aí que surge o silêncio pós-alerta, um tipo de queda interna, quase imperceptível, em que o sistema nervoso ainda vibra mais alto do que o próprio evento justificaria. A mente, que se projetou para o futuro imediato, precisa agora recalibrar-se ao presente, mas carrega resíduos do futuro que imaginou. Cria-se, assim, uma espécie de eco psicológico. Não é o que chegou que perturba, mas o que deixou de ser. Talvez o intervalo que sucede o som seja mais revelador do que o próprio estímulo que o antecede. Naquele vazio inquieto, que não se confunde com o vazio meditativo, vivo e luminoso, instala-se um tipo de suspensão contaminada pela expectativa. A mente, condicionada a ser interrompida, já não habita o presente. Ela se projeta para o possível conteúdo da mensagem, para o significado oculto de um nome que aparece, para a promessa de algo que talvez a complete. Não há presença, apenas suspensão. E essa suspensão é o terreno fértil da microansiedade, uma vibração sutil de falta, como se algo essencial estivesse sempre prestes a chegar, mas nunca plenamente chegando. O que chamamos de pós-alerta é, na verdade, um eco psicológico mais profundo do que o próprio evento tecnológico. Quando a notificação chega e passa, o silêncio que se segue não é neutro. Ele é interpretado pela mente como ausência de significado, como se a vida tivesse perdido momentaneamente sua justificativa. É nesse instante que o ser humano contemporâneo revela sua dependência mais invisível, não da informação em si, mas da promessa de significado contínuo. O aparelho apenas espelha uma estrutura interior já fragmentada, uma mente que não sabe mais repousar em si mesma. Esse vazio pós-alerta escancara algo mais profundo, a interiorização de um regime disciplinar que não opera pela coerção direta, mas pela modulação incessante da expectativa. O sujeito torna-se um ponto de passagem de fluxos informacionais, permanentemente dobrado sobre si mesmo na espera de ser convocado. A ansiedade não reside apenas no conteúdo potencial da mensagem, mas na própria estrutura de interrupção que a notificação institui. Após o alerta, o silêncio não restitui a autonomia do pensamento, ele a suspende, mantendo-a em estado de prontidão. É nesse sentido que a tecnologia não apenas comunica, mas produz subjetividades temporariamente suspensas, capturadas entre o já dito que não chegou e o ainda não dito que insiste em se anunciar. Logo após o som de uma notificação, o que se instala é um espaço carregado de tensão latente, nascido do contraste abrupto entre a promessa de significado, alguém nos convocou, e a ausência imediata de desdobramento emocional. Nesse intervalo microscópico, a mente não descansa, ela ecoa possibilidades, projeta intenções, simula cenários. O corpo, ainda atravessado pela microdescarga de dopamina antecipatória, permanece em estado de prontidão sem objeto. É um silêncio que não acalma, ele interroga.
Muito antes da notificação surgir, já existe um tipo de vigilância difusa, uma atenção fragmentada que se espalha pelo cotidiano como uma névoa, e a expectativa de ser interrompido se torna parte da experiência contínua de existir conectado. Quando o alerta finalmente chega, ou não chega, algo se reorganiza internamente. Se chega, há uma breve expansão de sentido seguida por um possível vazio. Era isso? Se não chega, instala-se uma espécie de eco invertido, como se o sistema nervoso tivesse sido convocado sem resposta. Esse ciclo repetido molda uma microansiedade quase imperceptível, mas constante, como um ruído de fundo da consciência contemporânea. Entre o instante em que a tela acende e aquele em que ela retorna ao silêncio, existe um intervalo quase imperceptível onde a mente se reorganiza em torno da expectativa. O som da notificação, ou mesmo a sua ausência, não é apenas um evento tecnológico. É um gatilho psicológico que reorganiza o campo da atenção. Antes mesmo de saber o que chegou, o organismo já se antecipa, com uma microtensão que desloca o presente para um futuro imediato que ainda não existe, mas já pressiona. Repetida centenas de vezes ao dia, essa expectativa vai moldando uma espécie de vigilância afetiva, na qual o sujeito aprende a habitar não o agora, mas a possibilidade constante de interrupção. Após checar a notificação, há um breve vácuo, nem prazer nem frustração plenos, apenas uma suspensão. Esse vazio pós-alerta, frequentemente ignorado, carrega uma densidade psicológica significativa. É nele que a mente tenta reconstituir sentido ao gesto automático de verificar. Se havia expectativa de novidade, ela se dissolve. Se não havia nada, surge um eco, como se o sistema nervoso ainda estivesse ouvindo um som que já terminou. O intervalo, aparentemente insignificante, revela como a tecnologia não apenas informa, mas ritma a experiência subjetiva, criando pulsos de presença e ausência que reorganizam o estado mental. Concebido como um campo carregado de expectativa, o silêncio da notificação não é vazio, mas um intervalo tensionado onde a mente começa a projetar significados antes mesmo de qualquer sinal concreto aparecer. O som que ainda não veio já ecoa internamente como possibilidade, promessa ou ameaça. O corpo aprende a ler o invisível, um leve atraso na resposta, a tela que não acende, o ícone que não vibra. Tudo se torna a linguagem de um sistema emocional treinado para esperar interrupções. Assim, o silêncio deixa de ser repouso e passa a ser uma forma sutil de ativação contínua, uma microansiedade que não grita, mas pulsa. Quando a notificação finalmente chega, ela não encerra a tensão, ela transforma. O alerta não é o fim da espera, mas o início de uma nova camada de interpretação. O que isso significa? Devo responder agora? Por que essa pessoa? Por que agora? O cérebro não recebe apenas uma mensagem, recebe um evento carregado de contexto emocional acumulado no silêncio anterior. Paradoxalmente, aquilo que deveria aliviar a expectativa muitas vezes a reorganiza em outro formato. A notificação é um espelho que reflete não só o conteúdo recebido, mas também o estado de vigilância em que já estávamos imersos sem perceber. Depois que o som desaparece, resta o eco. O pós-alerta é um território ainda mais sutil. Nele, a mente revisita o significado do que acabou de acontecer, tentando extrair sentido de uma pequena ruptura na continuidade do ser. É nesse intervalo que se instala a dependência silenciosa da próxima interrupção, como se o fluxo da vida tivesse sido reorganizado em torno de sinais externos. Pouco a pouco, o sujeito deixa de habitar o tempo e passa a habitá-lo apenas em função de possíveis chamadas, mensagens, respostas. Entre um silêncio que antecipa e um som que confirma, nasce uma forma moderna de presença fragmentada, sempre à espera de ser chamada de volta para fora de si. O que vulgarmente se chama de notificação está longe de ser um simples sinal técnico. Trata-se de um pequeno dispositivo de captura do tempo vivido, que inscreve o sujeito numa economia da vigilância difusa, onde o poder já não precisa apenas punir ou proibir, mas organizar a expectativa. O silêncio da notificação, esse intervalo entre o alerta e o nada, não é vazio, mas uma forma sofisticada de produção de subjetividade. Nele, o indivíduo aprende a se observar, a se antecipar, a se corrigir antes mesmo de qualquer mensagem chegar. O que se chama de ansiedade não é um excesso psicológico privado, mas um efeito político da temporalidade fragmentada. O corpo torna-se treinado para esperar sinais, e nessa espera ele se constitui como sujeito disponível, sempre em estado de prontidão. Não se trata apenas de vigilância, mas de circulação de afetos em uma sociedade de controle contínuo. A notificação é menos um comando do que uma modulação de desejo, uma pequena dobra na atenção que faz o pensamento vibrar antes mesmo de saber o que virá. O mais inquietante não é o alerta em si, mas o intervalo pós-alerta, quando nada acontece e ainda assim algo já foi ativado.
Esse vazio não é ausência, mas ressonância, um campo intensivo onde o desejo, excitado sem objeto definido, procura uma saída. A microansiedade nasce justamente dessa máquina de promessas interrompidas, onde cada possível mensagem reorganiza o corpo como antena sensível ao que ainda não existe. O silêncio que antecede e sucede a notificação é um espaço cuidadosamente produzido, não uma ausência de sentido, mas uma suspensão programada da experiência na qual o sujeito contemporâneo se encontra em estado de latência afetiva. Antes do alerta, há uma microtensão quase imperceptível. O corpo aprende a esperar interrupções, e essa espera se torna ela mesma um modo de existência. Depois do som, ou da vibração, não vem exatamente uma resolução, mas uma queda de intensidade, como se algo tivesse sido prometido e imediatamente retirado. O sujeito não volta ao normal, ele é reorganizado por dentro, ajustado para permanecer disponível. O silêncio da notificação, portanto, não é neutro, ele é pedagógico, treina uma forma específica de atenção fragmentada. Por um viés Foucaultiano, esse fenômeno pode ser compreendido como uma microfísica da disciplina distribuída em escala íntima, sem necessidade de uma instância central de vigilância, porque o próprio sujeito internaliza o regime de espera e resposta. A notificação opera como um pequeno dispositivo de poder que não apenas informa, mas produz temporalidade, um antes ansioso, um durante capturado e um depois esvado. O mais significativo não é o conteúdo do alerta, mas a forma como ele reorganiza o campo de possíveis da consciência. Entre um toque e outro, o indivíduo aprende a se perceber como alguém potencialmente convocável o tempo todo, uma subjetividade em estado de prontidão contínua, na qual o silêncio deixa de ser repouso e se torna intervalo de vigilância. O vazio pós-alerta é, nesse sentido, uma das experiências mais sofisticadas da contemporaneidade digital. Não é falta de estímulo, mas excesso de expectativa não resolvida. Algo foi prometido pela simples irrupção do som, reconhecimento, vínculo, novidade, pertencimento, e, mesmo quando nada relevante chega, o sistema já terá produzido seu efeito, deslocar o sujeito de si mesmo. Esse vazio não se fecha, ele se acumula. Cada notificação reforça a anterior não pelo seu conteúdo, mas pela repetição do gesto de interrupção. Assim, a mente passa a habitar não o presente, mas a iminência do próximo chamado, e o silêncio, longe de ser um espaço de recolhimento, torna-se uma superfície tensionada onde o sujeito aprende a desejar ser interrompido novamente. O intervalo entre notificações pode então ser compreendido como uma tecnologia simultânea do desejo e da sujeição. O sujeito aprende a habitar o entre, a viver não no acontecimento, mas na antecipação do acontecimento. Cada notificação reconfigura o campo do sensível, ensinando o corpo a responder ao possível antes mesmo de sua existência efetiva. O silêncio pós-alerta é, paradoxalmente, uma forma de enunciação do poder. Ele não diz nada, mas organiza tudo: a postura do corpo, a direção do olhar, a tensão cognitiva, a fragmentação da atenção. Nesse espaço mínimo, a vida psíquica é continuamente reprogramada, não por grandes rupturas, mas por pequenas e insistentes inflexões que fazem do cotidiano uma pedagogia da espera. O silêncio que sucede uma notificação funciona ainda como um espelho. Antes do som, há uma tensão quase imperceptível, uma microfissura na mente que se inclina para o futuro imediato. O que vem agora? E quando o alerta finalmente acontece, não é o conteúdo que domina, mas a contração interna que o antecede e o sucede. A mente moderna não vive o que chega, ela vive o intervalo entre o toque e o sentido, entre a promessa e a interpretação. Nesse pequeno abismo eletrônico, nasce uma forma nova de ansiedade, não há do evento, mas há da possibilidade. O sino digital toca, e o ser humano se torna um reflexo condicionado, não de realidade, mas de expectativa. E então vem o pós-alerta, esse estranho vazio que ninguém nos ensinou a observar. A notificação foi aberta, o gesto foi cumprido, a informação foi consumida, mas algo permanece insatisfeito, como se nada tivesse realmente acontecido. Esse nada é o mais revelador. Ele mostra que a mente não queria o conteúdo, queria a excitação da chegada. A tela não entrega presença, apenas estímulo. Quando o estímulo desaparece, resta um silêncio inquieto, quase desconfortável, onde a mente se apressa em buscar o próximo toque, o próximo sinal, o próximo pequeno terremoto de atenção. A vida se fragmenta em microciclos de antecipação e dissipação, como ondas que nunca chegam à costa. No entanto, é preciso reconhecer que esse vazio pós-alerta também pode ser uma porta. Se não fugirmos dele, se não preenchermos imediatamente com outro gesto automático, ele começa a revelar sua própria natureza, mostrando que a mente se viciou não no mundo, mas na vibração da expectativa.
Quando isso é visto com clareza, algo começa a se desarmar. O silêncio que antes parecia incômodo se revela puro, não carência, mas espaço. Um espaço que não pertence ao algoritmo, nem ao telefone, nem ao fluxo incessante de mensagens, mas à consciência. E nesse espaço, pela primeira vez, não somos apenas receptores de notificações. Somos aquele que observa tanto o som quanto o intervalo entre os sons. Descobrimos, enfim, que nunca estivemos ausentes de nós mesmos, apenas distraídos pelo eco das chamadas. A verdadeira travessia começa quando aceitamos habitar esse silêncio como presença, e não mais como falta.